Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está assistindo. Hoje eu estou aqui com a Isabela, nossa Head de Metodologia Ágil da Oasis, e ela vai tirar algumas dúvidas e conversar um pouco mais com a gente sobre essa metodologia chiquérrima que chegou nas empresas e está abalando tudo. E não é diferente aqui na empresa, né? Ela faz parte do nosso trabalho, do nosso ritmo de reuniões, ela está inserida em tudo que a gente faz e ela faz com que o nosso trabalho fique ainda melhor. Por isso que a Isabela está aqui hoje, para ensinar para a gente um pouco mais sobre essa metodologia incrível e dar uma aula, assim, porque ela sabe muito. Seja bem-vinda, Isabela. Muito obrigada, Claire. Muito honrada de estar aqui, super feliz. Estou num momento muito fantástico assim na minha vida, porque eu dou aula já tem um tempão, já trabalho também em algumas empresas, faço consultoria, mas agora estou como Head de Ágil na Oasis e muito feliz de poder compartilhar sobre isso que eu acredito tanto. Ai, a gente fica feliz demais e eu particularmente me encantei pelo tema, achei incrível quando eu te vi transmitir pela primeira vez e eu acho que isso aqui vai ser muito legal, vocês vão sentir com certeza tudo que eu senti assistindo essa mulher falar, tá? Então se preparem. Vamos lá, eu tô de frente a frente com a Claire. Então bora começar? Vamos. Então vamos lá, a primeira pergunta que eu queria fazer pra você é o que te levou a investir no Mindset Ágil? Falei que é pergunta difícil. Eu sempre fui muito incomodada com as coisas do dia a dia, sabe, Claire? Do tipo, não dá pra trabalhar sem ter paixão, não dá pra trabalhar sem estar com vontade de levantar e vir trabalhar. E eu acho que todo mundo tem que ter uma voz. Sim. Sabe? Então, o que acontece? O jeito, eu sou de outra geração, você é bem mais novinha, o jeito que a gente trabalhava antes era um jeito muito, ainda é, um jeito muito de comando e controle, sabe? De falar assim, você tem que fazer isso, eu espero de você isso, de tal hora você vai estar fazendo isso, um minuto depois você vai estar fazendo a outra coisa, e isso não funciona para o mundo que a gente está, né? A gente fala que existem dois mundos e esse mundo de agora é um mundo complexo. A gente tem o complicado e o complexo. Sim. A gente está no complexo, em que as variações são todas muito complexas, as organizações são complexas, as pessoas, os clientes, os produtos. Então a gente tem que atender a esse novo mundo de uma forma diferente, sabe, Claire? Então isso sempre me incomodou muito, assim, do tipo, não, a gente tem que fazer todo mundo realmente criar junto, sabe? Dar novas ideias juntos, sair com soluções que não sejam de uma pessoa só e que não sejam impostas, que não sejam empurradas, que sejam realmente co-criadas por todo mundo. E Mindset Ágil tem tudo a ver com isso, colaboração, com confiança, sabe? Com trabalho em equipe, com realmente fazer as coisas juntos. Porque eu falo o seguinte, a complexidade a gente não evita. A gente só consegue lidar com a complexidade, não tem jeito, esse mundo tá desse jeito e a gente não vai mudar a forma que ele tá. Então a gente só vai conseguir lidar com essa complexidade se a gente tiver as pessoas juntas. E não pessoas quaisquer, pessoas que tenham segurança psicológica para falar, pessoas que tenham voz real, que realmente não tenham hierarquia ali para poder às vezes se privar de alguma coisa que elas tenham para dizer, para dar ideia, para sair com alguma solução que apareça na cabeça dela, às vezes muito louca, mas que às vezes combinado com outras possa fazer total sentido para aquele problema. Então, Mindset Ágil para mim é isso, é muito de liberdade, muito de autonomia, muito de fazer junto para resolver problemas complexos. Nossa, eu acho muito legal isso tudo, porque eu, pelo menos, o meu primeiro estágio foi aqui na Oasis. Eu já fui inserida nessa cultura com Mindset Ágil. Quando eu cheguei aqui, foi uma novidade para mim, muito interessante, saber que eu vou ter uma reunião diária para tratar dos meus problemas, saber que eu tenho uma reunião semanal para planejar, uma reunião para mostrar o que foi feito até o momento. Para mim, isso era novo. Eu tenho os meus pais que trabalham nessa forma antiga, de ter um chefe e um controlado, então ver essa diferença já traz uma bagagem diferente para mim, que eu vou me inserir, desenvolver melhor as minhas ideias, eu sou muito bem escutada na minha equipe, mesmo sendo muito jovem, então eu acho que o Mindset Ágil, ele transforma tudo isso, tipo assim, não traz só a dinamicidade, mas ele faz com que a gente tenha voz, igual você falou, né? É muito mais do que prática ágil que a gente está acostumado. Então, por exemplo, você falou aí da reunião diária. Pode parecer chato a gente fazer uma reunião diária,
né, todos os dias com as pessoas para falar o que a gente fez, o que a gente não fez, pra gente corrigir alguma coisa, se teve algo que impediu. Só que até esse modo eles estão até revendo, sabe? Falando que isso não é mais obrigatório fazer essas perguntas e tal. Mas mesmo assim é um momento de monitoramento, sabe, Claire? Onde a gente vai sentar junto e vai falar, e aí, o que eu posso fazer para te ajudar? O que é mais importante no nosso time de entregar? Sabe? Então é sentar junto e tentar achar uma solução para esse problema junto, sabe? Então assim, que eu fico muito, eu achei, foi super bacana que você falou, porque a gente acabou de ver que isso não tem nada a ver com TI, né? Sim. Que esse termo não tem nada a ver com TI. Realmente tem muito a ver com o dia a dia de qualquer organização que queira mudar a forma de trabalho. Tem muitos amigos meus que falam que as minhas ideias são revolucionárias, assim, tipo como se eu fosse meio, sei lá, indo para um lado que é anticapitalista ou, sei lá, anti-comando-controle, mas assim, é porque realmente eu acho que a gente vem de uma história tão carregada de chefe, sabe? De comando e controle, de eu mando, você responde, você simplesmente faz, executa, sem perguntar o porquê. E é o que eu tô falando, isso não combina mais, porque todo mundo na era do conhecimento onde a gente está, da informação, todo mundo tem acesso à informação. Então, eu acho que tem muito a ver, eu gostei que você falou assim, eu sou novinha e as pessoas me ouvem. Mas por que elas te ouvem? Porque você está preparada também para esse momento, né? Você lê, você tem ideias, você tem o que falar, né? E aí, o que acontece? Tem que ter falta de hierarquia mesmo, porque todo mundo é igual e pode trazer, né, aqui soluções de uma maneira de criação coletiva, ou às vezes você mesmo surgir com uma ideia, porque você já leu, ou porque você já fez isso em outro lugar, né? Ou porque realmente ali, dado aquele contexto, você criou, emergiu ali um conhecimento, sabe? Então eu acho que é isso, assim, mais do que a gente às vezes fazer práticas ágeis, ter um mindset é o mais importante, né? Porque motivação é nossa, sabe, Claire? Nossa, sim. Ninguém dá conta de motivar a gente, não. É a gente com a gente mesma. Só que a gente se motiva muito quando a gente tem maestria, a gente sabe o que a gente está fazendo. Quando a gente tem autonomia, dão autonomia para a gente fazer aquilo que a gente está fazendo, ou seja, confiam na gente, do tipo, Claire, vai lá e faz. Né? Eu não sei como é que você fez essas perguntas aí que você está trazendo, mas alguém deve ter dito, faça. Sim. Você fez, não sei se você pediu aprovação para alguém, mas assim, as pessoas que estão aqui, elas confiam no que você está fazendo. E aí a gente está aqui agora, nesse momento, fazendo algo que a gente está criando juntos, porque esse papo nosso aqui não foi combinado, né? A gente está criando juntos e aí então a gente está motivada, por quê? A gente está fazendo o que a gente está preparado, que é uma maestria, a gente está tendo autonomia e foi criado um propósito. Qual que é esse propósito? Espalhar isso que a gente está falando agora, sobre mindset ágil, para fora da Oasis, que a gente está trabalhando com muitos clientes, e para dentro também, para que a gente não esqueça de ter esse mindset no nosso dia a dia, porque ele faz diferença. Completa diferença. Gente, tá vendo? Por que eu falei com vocês que era importante isso? Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Por isso que a gente tá aqui hoje. Então, Isabela, vamos continuar com as nossas perguntas. Basicamente, o Mindset Ágil ele vai tornar os processos mais simples, mais dinâmicos, mais interativos, da concepção da ideia até o produto final. Você leva esse modelo para sua vida pessoal também? Oh, meu Deus! Claire, eu tento muito, eu penso nisso demais assim no meu dia a dia. Eu falo assim, quando a coisa tá complicada, pode desconfiar, sabe? Dá uma pensada que às vezes tem jeito de você fazer mais simples. Então no meu dia a dia eu faço sim, assim, quando eu vejo uma coisa que às vezes tá ali muito obscura, eu falo assim, às vezes eu tenho que quebrar aquilo ali, sabe? Fazer de uma maneira diferente. Então, por exemplo, nos meus meninos lá, com os meus filhos, eu falo muito essa questão de, por exemplo, fazer junto, de sentar e pensar junto, escrever, de estudar todo dia um pouquinho, sabe? De rever a matéria todo dia um pouquinho, de ter disciplina, porque a ágil tem muito a ver com disciplina, sabe? Que é essa questão de realmente fazer os ritos sempre no mesmo horário, com as mesmas pessoas,
ter o foco, ser objetivo. Então, por exemplo, nessa questão de disciplina, para os meninos também, eu tenho muito essa questão de a gente sempre faz as mesmas coisas ali. É claro que tem um pouco de variação no como das coisas, mas no dia a dia a gente faz sempre dever no mesmo horário, dorme no mesmo horário, porque essas coisas são coisas que acostumam a nossa mente, sabe? E a gente é movido para essas coisas no nosso dia a dia, assim, a gente, por exemplo, acorda todo dia no mesmo horário, a gente sabe mais ou menos como é que a gente faz a nossa rotina também, a semana começa na segunda, termina na sexta, o mês, então as coisas giram tanto em torno disso que a gente precisa de uma certa disciplina. Então, um pouco de disciplina eu dou para eles, porque eu acho que isso é importante, e no meu dia a dia também, claro. Eu tenho ali um monte de post-its, de to-dos, essas coisas todas para o meu pessoal. Eu faço isso muito em celular, no meu celular, mas a gente também tem que ter espaço para outros momentos, sabe? E que o Ágil fala isso também, sabe, Claire? Que é o quê? Não é trabalhar mais, ou seja, também não é estudar mais, não é trabalhar mais, é fazer as coisas com mais inteligência, fazer as coisas que realmente têm que ser feitas. Então, assim, é priorizar. Então, na minha vida pessoal, muito tem a ver com isso. Priorizar, porque às vezes alguns momentos também de ociosidade, eles são necessários. Não é fazer loucamente, sabe? Sem preparo, sem priorização, tipo equilibrando prato. Não é isso. É fazer mais, mas com menos esforço do dia a dia, né? Entregar mais valor com menos esforço. Nossa, desde aquela roda de conversa de ágil que a gente teve, que foi quando eu te conheci pela primeira vez, a minha cabeça fervilhou nessa coisa, tipo assim, como é que eu poderia colocar isso na minha vida, porque na dinâmica de trabalho já estava inserido. Eu tenho um irmão mais novo e ele é autista, então rotina é essencial. Sem rotina ele não raciocina, ele não consegue se desenvolver, ele não consegue ter autonomia. E aí, assim, eu percebi que sem conhecer sem conhecer tão a fundo o ágil, igual foi aprofundado naquele dia, a gente sem querer faz isso em casa. Ele faz o para casa no mesmo horário, ele estuda no mesmo horário, ele vai pra natação no mesmo horário, aí ele vai mexer com os robôs dele no mesmo horário, acorda todo dia na mesma hora, tem hora certa, ele se sente seguro. E o mais importante essa segurança não traz engessamento para ele. Ele sabe que se alguma coisa dele sair da rotina, beleza, tudo bem, a gente adapta. Ele sabe que ele tem que parar, reanalisar, recalcular a rota e seguir. Eu achei isso muito legal. E aí eu comecei a aperfeiçoar um pouco com ele e eu percebi que ele tá se desenvolvendo ainda melhor. Nesse momento ele está sozinho em casa e eu confio plenamente que ele está fazendo tudo que ele tem que fazer, porque ele sabe seguir isso. Eu acho muito legal e é uma coisa tão simples, como que ninguém nunca pensou, falar assim, não, vamos trazer isso para o trabalho, vai dinamizar melhor, vai fazer a gente trabalhar melhor com mais segurança, vai trazer as ideias mais à flora. É uma coisa muito importante de se trazer, de verdade. Eu tô apaixonada com metodologia ágil. Eu sei, isso a gente já conversou, mas assim, o legal disso aí que você acabou de falar, além da disciplina, da segurança, é o aprimoramento contínuo. Então, por exemplo, se a gente faz algo e faz todo dia, a gente tem que procurar fazer certo. Porque se a gente faz com os mesmos erros, repetindo todo dia também, aí não adianta, sabe, Claire? Então, assim, é fazer todos os dias, mas sempre pensando assim, o que eu fiz ontem e que eu posso, e que eu vi que não foi muito legal, e que eu posso melhorar para agora, sabe? Então, a mesma coisa para mim, para você, na vida pessoal, para o seu irmão, para os meus filhos, que é, ontem, por exemplo, eu fiz algo lá na hora de fazer dever, eu expliquei de um jeito que foi muito bacana. Peraí, então hoje eu vou tentar fazer daquele jeito também e aprimorar uma outra coisinha, sabe? Porque tem uma frase que é assim, se você não melhorou em relação ao anterior, você não está sendo ágil. Porque ágil tem muito a ver com isso. Não que você vá ficar o tempo inteiro metrificando ou medindo, mas é uma maneira de você se autoavaliar ali, pensando no pessoal, se você está melhorando em relação ao que você já fazia anteriormente. Porque senão também não vai de nada, né? É verdade. Vamos seguir para a nossa próxima pergunta, então. Eu escutei e fiquei apaixonada com seu podcast. Para mim, eu amo escutar podcast. E eu não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas
é a forma mais simples de aprender, é gostoso, é relaxante, você aprende sem estar vendo que você está aprendendo. Eu adoro esse aprendizado que não é engessado, que não parece que você está ali firme, lendo um livro, tendo que, ai meu Deus, tem que entender isso. Eu amo podcast. E a Isabela, como uma pessoa chique, que entende disso, ela tem um podcast muito legal, chamado Moving, que eu achei super legal. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre ele. Por que vocês escolheram o nome Moving? Por que o formato de podcast? De onde que veio essa ideia sensacional? Ai, menina, ainda tá muito pouquinho. Inclusive eu tenho 3 lá que eu tô pronta pra gravar e não gravei. E eles são super sem nenhum preparo, não sei se você percebeu. Eu mesmo gravo no meu computador, às vezes tem barulho. Mas enfim, como que isso surgiu? A pandemia, eu comecei a caminhar e saí um pouquinho de manhãzinha e tal. De novo, isso me deu uma disciplina super legal de só caminhar e fazer umas coisas gostosas para começar o dia. E aí eu comecei a ouvir muito podcast, porque é exatamente o que você falou. É um momento assim que a gente está aprendendo e tá ali, não aprendendo daquela maneira lendo um livro, uma coisa mais formal. É uma coisa mais, acho que muito mais didática. E aí eu sou muito auditiva também, então eu acho que funciona bastante. Então o que acontece? Eu ouvia muito isso, me inspirava, eu falava, nossa, aí o que eu começava a fazer? Eu estava querendo ver onde está meu celular para eu mostrar. Eu comecei a aprender muito usando podcast. Então eu ouvia um podcast, logo depois eu pegava meu celular, Claire, e falava assim, pegava o gravador, olha, fulano falou isso, nananana. Então o gravador do meu celular tem muita gravação minha de pessoas que eu estava ouvindo, e aí então surgiam ideias. E aí eu falei, pronto, eu acho que eu também quero falar. Eu acho que eu também posso falar, e igual eu acho que todo mundo pode, eu falei, acho que eu também quero falar. E aí eu comecei eu criei um bordãozinho. Adorei, vamos falar sobre. Amei. E aí, nesse bordãozinho eu comecei a falar sobre assuntos que eu achava importantes naquele momento. E aí Eliane Miranda, que é uma super parceira minha, a gente começou a gravar coisas juntas. E o nome Moving é exatamente isso, assim, tipo, se movimentar realmente, de fazer ali a coisa girar, o conhecimento girar, outras pessoas ouvirem, outras pessoas terem ideias, outras pessoas falarem, aprenderem, tentarem executar. Ou seja, estar realmente fazendo algo ali para melhorar, né? Mas ainda tem muito para fazer. E continua, viu? Gente, o podcast tá no Spotify, ele chama Moving. Ouçam, entendeu? Os episódios são super rapidinhos, você tá ali lavando uma louça, você tá cozinhando, entendeu? Você tá trabalhando ali, tô escrevendo um e-mail, um texto, assim. Eu escutei produzindo alguns textos e é relaxante, você não vê que você tá aprendendo. Ela traz a colega dela, né, a Elaine. Então, assim, nossa, é super interessante, eu recomendo super que vocês ouçam ele, de verdade. Então, vamos para a nossa próxima pergunta. Como que surgiu a ideia de compartilhar a metodologia ágil de uma forma tão dinâmica e descontraída assim? Porque muita gente acontece de ter um saber muito grande, querer compartilhar, e aí nessa hora que dá o erro, o jeito que compartilha, como que vai chegar nas pessoas. E igual você falou, a gente tem uma era que as pessoas se informam muito, que tem muita informação, só que às vezes a informação chega de forma errada ou ela não atinge do jeito que ela tinha que atingir. E eu achei muito legal o jeito que a informação que você trouxe me atingiu os colegas da minha equipe, atingiu o meu irmão. Então eu queria saber como que você faz para compartilhar desse jeitinho, Isabela Fonseca. Claire, é muito natural, assim, sabe? Eu acho assim, a gente tem que tentar sempre trazer para dentro de um contexto. Porque senão fica um conteúdo chato, sabe? Então, quando eu comecei a estudar metodologias ágeis lá em 2003, o conteúdo era muito técnico, sabe? A gente ia muito para ensinar metodologia ágil, ensinando a fazer rito, as cerimônias, ensinando o que era um backlog, ensinando o que era priorizar, como é que priorizava, regras, como é que construía um gráfico de burn down, de CFD. Eram informações muito, assim, difíceis de serem passadas. Mas como eu vivia aquilo no dia a dia, eu também fui Scrum Master, fui PO, eu achava aquilo ali fácil no meu dia a dia. E aí eu queria compartilhar isso para as pessoas, sabe? E aí então eu comecei a dar um monte de treinamento, mostrando que era fácil sim. Só que eu falo assim, você leva
5 horas, 4 horas, um dia para aprender. Mas você demora uma vida inteira para realmente colocar isso tudo em prática da maneira certa. Por quê? Porque a gente deve sempre aprimorar. Sim. Então, assim, eu queria deixar as coisas um pouco mais leve, sabe? E mostrar que não era um conteúdo só de TI. Que as pessoas podiam se envolver com agilidade, com a mesma paixão que eu tinha, mas trazendo isso para o contexto delas, entendeu? Para tornar a vida delas um pouquinho mais fácil, sabe? E mesma coisa para as empresas, que elas tinham que pensar de uma maneira diferente, porque hoje as pessoas tinham que ter espaço para poder realmente compartilhar aquilo. Então eu fui tentando chegar nas pessoas, rindo, contando um caso, fazendo... Lembra? Não sei se você lembra, eu falei fiz umas 3 metáforas. Nossa, assim, a do táxi foi incrível. Então, nossa, incrível. A metáfora do táxi, o do correio do Cristiano Ronaldo. Eu gosto de mostrar vídeo, porque eu acho que as pessoas aprendem assim, sabe? Na verdade, meu pai é neuro, sabe? E aí a gente já conversou muito sobre isso, como é que as pessoas aprendem. E aí, nessa questão de como é que as pessoas aprendem, tem muito a ver. O meu conteúdo que eu tô dizendo pra você, né, pra quem tá assistindo a gente aqui agora, é o quê? Eu tô fazendo isso, mas tá entrando na cabeça de cada um de uma maneira diferente, Claire. Por que tá entrando? Meu conteúdo é igual. Eu tô falando igual pra todo mundo. Mas ele tá entrando diferente na cabeça de cada um, porque cada um tem uma experiência. Você tem uma, né? Felipe tem outra, Porto tem outra. Então o que acontece? Cada um internaliza aquilo ali de uma maneira diferente. Porque no cérebro de cada um, a gente tem ali as vivências nossas. Mas se eu falar de uma maneira igual, vai entrar para cada um de forma diferente, vai entrar aquela informação é igual, mas o conhecimento que cada um vai ser vai ser criado de forma diferente por causa das vivências. Mas se eu começar a trazer um conteúdo que agrega mais, que ela consegue ali juntar com algo ali que fez sentido, menina, tem uma cola, sabe? Isso provoca uma cola que você não esquece, você já lembrou do táxi. No próximo projeto que você fizer, você vai falar assim, nossa, meu cliente tem que estar perto, porque ele tem que estar dentro do táxi. Né? A agilidade não quer dizer velocidade. Lembra aquilo que a Isabela falou do Cristiano Ronaldo e do Bolt? O Bolt é rápido, né? O Cristiano Ronaldo é ágil. Mas peraí, lembrei, é porque um realmente corre muito rápido, o outro corre rápido, mas ele se adapta. Então as pessoas conseguem fazer a cola por essa forma um pouco mais leve. Então eu acho que funciona mais, sabe? Nossa, eu concordo muito. Eu fiz isso com meu irmão, pelo autismo, ele tem dificuldades em certas áreas. Uma delas é escrever redação. A cabeça dele, aquela linha engessada de começo, meio, fim, não vai. E aí eu percebi, mas infelizmente nós temos esse método na escola e eu tive que adaptá-lo, né? É um terror, tá? Pois é um terror, mas tivemos. Aí eu percebi que quando ele assiste um filme e ele acha muito legal, ele senta na sala e conta o filme perfeitamente, ele consegue. E eu falei com ele assim, então vamos fazer diferente? Em vez de você sentar, pegar o lápis e falar assim, era uma vez, você vai contar pra você. E aí do jeito que você contou, você dá uma adaptada na forma da gramática ali bonitinho e você vai escrever no seu caderno. A partir desse momento, ele foi melhorando a grafia dele de uma forma assim espetacular. Eu não sei como que ele conseguiu fazer isso, eu sei que ele entendeu, tipo assim, eu tô contando uma história igual eu falo pra minha mãe, pro meu pai, o que eu assisti na Ladybug hoje. Não é nada diferente. Então, eu acho muito legal esse jeito das pessoas saberem como compartilhar a informação, porque informação é informação, tem em todo lugar. Mas se eu não souber falar ela direito, não souber transmitir, não souber fixar na cabeça, eu acho que talvez eu não lembraria totalmente se eu não lembrasse que você falou do táxi. Que meu cliente tem que estar perto para tomar as decisões, entendeu? Que as coisas acontecem e vão atrapalhar o seu caminho, você tem que se reorganizar. Eu não ia lembrar se não tivesse a metáfora do táxi. Pois é. Essas coisas são importantes, entendeu? É isso. Eu acho isso muito legal, de verdade. Isso é incrível, eu sou mais que sua fã agora. Gente, mais uma perguntinha. Tem um episódio no seu podcast que chama Bagel Ágil, né? E aí você fala que já presenciou algumas deles sendo feitas de forma muito mecanizada. E eu queria saber como evitar que esses compromissos retornem a esse modo estático. Porque o ágil é para tirar do modo estático, mas tem como estatizar o ágil de vez em quando, né? Total. Tem, Claire. Eu era muito, chamada para quê? Meu time não tá performando, meu time não tá entregando.
mas a gente está fazendo ágil aqui. Eu falava, tá. Então, que horas que é a daily? Alguém falava assim, a daily é 5. Eu aparecia lá 10 para 5, via a daily acontecendo, bem caladinha ali, olhando, e percebia coisas inimagináveis, que é a diferença entre o fazer ágil e o ser ágil, né? Então, do inglês aqui, o doing agile e o being agile. Então, assim, as pessoas estavam simplesmente fazendo prática ágil. Elas iam para daily, Claire, e falavam assim, hoje eu fiz isso, eu vou fazer aquilo e eu não tive impedimento. Aí passava a próxima. Hoje eu não consegui entregar isso, mas eu vou entregar. É porque aconteceu isso, aí falava, tentava justificar. Amanhã eu vou continuar fazendo isso e eu não tive impedimento. E aí aquela coisa chata, às vezes tinha até algumas empresas que eles escolhiam um objeto para ficar na mão e falava assim, é como se fosse assim, é a minha vez. Aí quando fosse a sua vez, você pegava o objeto e aí ia passando. Tipo uma coisa bonitinha. Tipo coisa de escola. Isso não adianta, Claire. Sabe por quê? O objetivo da reunião, qual que é o objetivo da reunião? É monitorar o andamento, porque a gente fala o seguinte, quando que a gente começa a atrasar? Qualquer coisa que a gente está fazendo. Desde o primeiro dia que a gente deixou de fazer algo. Só que a gente tem essa síndrome do estudante de falar o seguinte, não, a gente vai conseguir, é só dar um gás lá no final e tal, né? De achar que as coisas vão realmente dar certo. Eu até gosto disso, acho que a gente tem que ter essa proposição de que as coisas vão dar certo mesmo. Só que, Claire, a gente tem que cuidar para que isso não vire uma grande bola de neve. Então, desde o primeiro dia, Claire, em que uma pessoa dentro de uma daily fala que não entregou, alguém do time tem que virar para ele e falar assim, você precisa de ajuda? Sabe? O que eu posso fazer para a gente conseguir desenrolar isso aí que você está fazendo? Porque às vezes, ou a pessoa, né, não deu conta de fazer porque ela teve um impedimento, ou porque ela precisava de alguém, não tinha, ou porque ela não fez ainda, não teve oportunidade de fazer e às vezes era super importante fazer junto com a outra alguém para criar essa nova forma. Então, Claire, quando as pessoas fazem mecanizadas, simplesmente para falar o que elas fizeram, o que elas não fizeram, não serve, sabe? Porque tem que ter um ganha-ganha. A gente acabou de comentar do Round 6, do Teoria dos Jogos, como é que chama aquele outro filme, gente? Jogos Mortais. Que é o quê, gente? No final das contas, o que vale é o ganha-ganha, sabe? O sucesso é de todo mundo, Claire, e o fracasso também, sabe? Se nós somos o mesmo time e eu deixei de fazer, quem perdeu? O time. O time. Não é, Isabela? É o que eu tô falando, agora não tem mais espaço para herói, sabe? Comando e controle. Quando tinha um herói, agora nós somos time. Pro complexo, pro mundo complexo, é time. Então, se um deixa de fazer, é falha para todo mundo. Então, a gente fazer uma reunião mecanizada, não adianta. Você está fazendo uma prática ágil, mas você não está sendo ágil. Então, não serve. Nossa, é verdade. Esse negócio de trabalhar em grupo é uma coisa que está muito forte nesses últimos tempos, que as pessoas finalmente entenderam que realmente se um do time está atrapalhado, não no sentido dele ser uma pessoa ruim, mas ele está com dificuldades, o time tem que ir lá e abraçar, senão não ajuda. Igual a gente estava falando agora de Round 6, as provas que eram em grupo eram claras. Se um ali falhava, se um solta a corda e não segura direito, todo mundo ali, no caso, ia perder a vida. Mas era muito sério. Então é interessante a gente colocar isso na metodologia ágil, sim, para que as pessoas, além de dar importância para o projeto, porque o cliente precisa daquilo, dá importância para o seu trabalho. Quando você não se importa com o erro do outro, com a dificuldade do outro, você está falando assim, então meu trabalho também não vale de nada, não está interferindo em mim mesmo. Então ele pode ficar lá com dificuldade, não sou eu, então pronto. Mas essa posição faz com que você coloque em qual lugar? No pior deles, junto com o seu colega. Então é muito importante revisar mesmo. Na nossa equipe a gente passou por essa reformulação de olhar, gente, a gente está fazendo aqui a daily, mas ela está sendo efetiva? Sim? Não? Então vamos mudar. Vamos mudar para um weekly, vamos mudar para um review, Total. vamos fazer uma planning. Vamos adaptar. Tá assim, super fluindo, sabe? As coisas estão acontecendo, a gente está colaborando, as áreas se conversam dentro da equipe. Então, assim, eu achei interessantíssimo isso. Pois é, vocês estão sendo ágeis e fazendo ágil, Sim. que são as duas coisas, né? Eu acho legal da gente falar de teoria dos jogos pelo seguinte,
Teoria dos jogos, a gente fala assim, tem 2 tipos de jogos, sabe, Claire? Jogo de soma 0 e jogo de soma diferente de 0. Jogo de soma 0 é assim, por exemplo, pôquer. Eu ganho, os outros perdem. E o meu ganho é o somatório das perdas dos outros. Esse jogo não é o que combina com ágil, sabe? O que combina com ágil é, eu ganho, mas você também pode ganhar, sabe? A minha decisão, ela não é só pra mim, ela é minha, mas a minha decisão eu tenho que pensar no conjunto, em você também, sabe? E aí, se a gente for pensar, gente, que tipo de jogo que a gente joga hoje? Quase sempre esse em que um ganha e o outro perde, né? Se a gente for pensar no nosso dia a dia, sei lá, futebol, basquete, vôlei, a maioria desses jogos que a gente tem são um ganha, o outro perde. A gente tem poucos em que a gente estimula essa troca. Então, se a gente for pensar, por exemplo, frescobol é um deles, né? Que seria o quê? Se eu não jogar a bola redondinha pra você, o que vai acontecer? Ela vai cair. E aí o jogo fica legal pra mim? Claro que não. Eu vou jogar ela redondinha pra você, mandar ela redondinha. E isso é como se fosse a comunicação, sabe? Eu tô jogando aí, ó, mais uma metáfora pra você, tá vendo? Eu tô jogando, você me devolve, eu tô jogando, você me devolve. E ela vai cair quando um de nós falhar por algum motivo, mas sem estresse de ter falhado também, tá? Que eu acho que isso é legal da gente falar, tá? A gente tem que ter segurança psicológica mesmo pra poder falhar, porque é uma coisa conjunta. Ah, tá bom, você jogou mais pra cima, eu não consegui pegar, coisas desse tipo. Mas é um jogo em que a gente tá tentando não um acabar com o outro, um fazer o outro perder. A gente tá tentando um, de acordo com o outro, jogar bem, sabe? E olha que legal, então assim, é uma conquista de vários, né? Não é só dentro da Ioasys, é pro cliente também, gente. Sim. Sabe? Não pode ser uma coisa só boa pra Ioasys, tem que ser boa pra Ioasys e pro cliente. Porque aí, gente, a gente vende de novo. Se for bom só pra Ioasys, eles não vão comprar de novo. Se for bom só pro cliente, a gente não vai querer vender de novo. Então não é uma relação de ganha-ganha. Eu acho engraçado, eu ouvia muito essa metáfora do meu avô. Ele falava assim, eu acho muito besta como que o ser humano é um dos únicos animais que precisa de outro ser humano para sobreviver, desde pequeno até quando morre, porque quando pequeno a gente precisa, né, para crescer, e quando a gente está morrendo a gente precisa de alguém para ajudar, porque a gente já não aguenta tudo. Então, de onde que a gente tirou a ideia de que a gente não pode trabalhar em grupo, que o outro tem que perder para eu ganhar? Não faz sentido, porque se o outro perder para eu ganhar, eu literalmente não estou ganhando. Não faz sentido nenhum, não é verdade? Pois é. Adorei. Vou falar isso nas minhas aulas. Ai, fala mesmo. É uma metáfora boa. Gente, pra fechar, preparei uma pergunta que, assim, é uma dúvida minha, porque eu planejo ser mãe e eu penso muito nas crianças, não só por planejar ser mãe, mas por ter um irmão pequeno autista, eu penso sempre como é que eu posso melhorar a vida dele, como é que eu posso fazer com que ele seja ainda mais autônomo, independente, que ele desenvolva todas as habilidades incríveis que ele tem, porque ele é um menino lindo, incrível, o nenenzinho da irmã, sabe? Então eu acho legal a gente consultar a Isabela sobre como que a gente pode melhorar isso. E a última pergunta que eu tenho para fazer para você, Isabela, aqui a gente ressalta muito a valorização que os talentos começam nas escolas. Muitas crianças já mostram assim, nossa, eu gosto muito de fazer isso, eu sei fazer isso muito bem na escola. Mas às vezes a escola ela não sabe desenvolver aquele talento, ela não sabe lapidar aquela criança e em muitos momentos, infelizmente, ela frustra aquele talento. Nunca mais ela manifesta aquilo. Então, e outra coisa, eles valorizam muito o método ao invés do resultado. Não. Então, a criança fez a prova e tirou 2, é uma pessoa que não estuda. Ela tirou 10, ele estuda. Então, eles valorizam muito mais isso, em vez de trabalhar no método. Se ele tirou 2, por que ele não está aprendendo? Vamos olhar isso. Se ele tirou 10, ele está aprendendo muito bem ou ele está simplesmente gravando informação e jogando no papel? Eles não olham isso. Então, de que forma a gente pode iniciar essa mudança, sabe? Como que eu posso começar a colocar isso na escola para melhorar e tornar as crianças ágeis, pensando ágil, melhorando a vida delas e sendo adultos melhores? Essa pergunta é difícil, assim, dificílima, por quê? Tem ali, sei lá, nem sei quantos centenas de anos que a gente aprende da mesma forma, né? A gente costuma falar o seguinte, o mundo todo está transformando, né? Indústria toda transformando, área de negócios, qualquer área que você imaginar, ela está passando por uma transformação. E a educação tem que passar por uma transformação. Outro dia a gente estava comentando
que se um médico e um professor ficarem, sei lá, igual um Capitão América, assim, por um tempo dormindo, né, e acordar, sei lá, ficar dormindo durante 100 anos e acordar, o médico vai falar, putz, tem muita coisa que aconteceu na minha área. E o professor vai falar, tá tudo igual. Então é triste isso, e eu dou aula também de educação 4.0, que é esse convite para uma... Eu nem gosto de falar de forma de ensino, gente, para mim é forma de aprendizagem. Por quê? Porque ensino, o foco é no professor. É como se o professor estivesse falando e os alunos ali ouvindo. No foco de aprendizagem, sai o foco do professor e vai para os alunos. E é o que você falou, Claire. Todo mundo ali, ele aprende de uma forma diferente. Ele tem ritmo diferente, ele tem vivência, como eu falei, diferente. Então, cada um aprende de uma forma diferente. Então, é muito chato a gente ter, por exemplo, primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, sabe? Sim, essa ordem em que todo mundo tem que passar. E a ementa, que é igual em todos os lugares, e concorda que é uma ementa empurrada? Sim. Você vai ter que aprender tudo. A minha faculdade, eu aprendi um monte de coisa que eu não faço nada com aquilo. Então, é empurrado, sabe, gente? Então, é um método totalmente engessado e que, além de tudo, ainda tem prova para ver se você decorou o que foi falado. Então, assim, ele não dá espaço para a pessoa ter ideias diferentes. Eu mesma já briguei, tá, gente? Dentro da escola do meu filho. Eu era essa. Por que eu já briguei dentro da escola do meu filho? Porque teve uma pergunta e ele realmente elaborou de uma outra forma a resposta. E aí a professora falou que estava errado. E eu falei, não tá, vamos conversar aqui. O que ele está escrevendo? Por quê? Porque a professora está esperando exatamente a resposta que está no gabarito dela. Ela não aceita uma resposta que seja ali mais elaborada ou mais viajada ou o que for. Então a gente está podando as crianças no momento em que elas precisam ser criativas, em que as crianças aprendem de uma forma muito natural. E aí a gente fica podando, não é assim, a resposta tem que ser essa. Se você não responder isso, você errou. Então, Claire, o que eu acho? Acho que a gente tem que começar falando muito sobre isso. Mas eu acho que tá indo no caminho de mudar, por quê? Porque antes era o professor foco, não era? Mas por que era o professor foco, Claire? Porque só o professor que tinha acesso ao livro, só o professor que dominava o assunto. Hoje eu vou para aula, gente, na hora que eu começo a falar, a minha aula é totalmente interativa. Por quê? Porque eu começo a falar, às vezes eu falo uma coisa, o aluno já está ali googando para ver se eu estou falando certo ou não. Então o conhecimento está em todo lugar, né? Eu começo a perguntar para os alunos, Claire, e aí, o que você acha disso? Porque o conhecimento é criado naquele momento. Então o foco é muito mais na aprendizagem do que no ensino. Então eu acho que agora, com essa informação bem abundante, sim, isso muda, entendeu? Porque o conteúdo, ele passa por outras mãos, senão só do professor. Então começa aí, sabe? E essa questão de realmente que todo mundo começa a, então, questionar. Não é aquele conteúdo muito direcionado, as pessoas começam a questionar. E aí a gente vai começar a ver outras formas também de avaliação. Eu, na minha pós-graduação, não dou nenhuma prova. Tudo é trabalho em grupo, é trabalho realmente conjunto ali de criação, né? Porque eu acho que isso é o mais importante. E, por último, conteúdos curtos, porque a gente não tem mais tempo de ficar 4 horas numa aula, né? A gente não dá conta de ficar fixado ali 4 horas numa aula. Então, os conteúdos a gente chama-se de microlearning, são conteúdos curtos, que dão recado e que você depois tem outros cursos de imersão, outros momentos de imersão para você se aprofundar. Então, eu ouço um podcast, eu vejo um vídeo, eu leio uma matéria, eu pego um pedaço de livro. Nossa, Isabela, eu concordo muito com você. Nos meus anos finais da escola, no ensino médio, eu estudei com uma metodologia chamada aula invertida. Sala de aula invertida. Isso é incrível, gente, incrível. Eu sei que quem está me assistindo aqui tem gente da minha idade que passou pelo ensino médio recentemente e provavelmente já teve contato com a aula invertida. Eu não sei vocês, mas eu aprendi muito mais. Tem 2 anos que eu formei e eu me lembro de tudo. Às vezes meu irmão fala assim, ai, Cléo, eu não tô entendendo isso aqui,
Nossa, mas tá muito difícil. Peraí, que eu vou te ensinar aqui, ó. Eu quero que você pesquise isso, isso, isso. Daqui a pouco eu vou vir te perguntar, você me fala o que você tem dúvida. Mas eu não vou te ensinar, me fala o que você tem dúvida. E assim, a gente aprendeu muito melhor. Eu tive professores na escola também que falaram assim, gente, prova não, vai ser trabalho, a gente vai melhorar isso aqui. Ou que dava uma prova aberta, uma questão valendo todos os pontos da prova e falava assim, me fala o que você entendeu disso aqui. Pois é. Isso aqui... Você sabe que tem prova que é assim, do tipo assim... Faça uma pergunta que eu não fiz e que você gostaria que eu tivesse feito na prova. Sim. Tá vendo? Você tá dando espaço para as pessoas falarem o que elas sabem. E Claire, eu não consigo não falar aqui do Astro, que é o nosso produto, né? Lindo, maravilhoso da Oasis, que é um produto realmente para a gente conseguir desenvolver mais as pessoas, tornar as pessoas protagonistas do seu próprio conhecimento, que tem muito a ver com isso tudo que nós estamos falando aqui dessa revolução da educação, tá? E o Astro está vindo aí para poder ajudar as organizações, né, a realmente estar preparado para o que a gente chama das skills de futuro. Nossa, certíssimo. Tá bom? Gente, eu não sei vocês, mas eu tô super ansiosa pra saber quem é esse tal Astro. E eu vi um vídeo no TikTok, eu lembrei desse áudio aqui agora. O Astro é aquela novidade. Tem lacre vindo, amor, de foguete. Então aguardem o Astro. Eu espero que vocês tenham gostado dessa super entrevista, conhecimento, aula, esse compartilhamento aqui, porque a minha cabeça tá fervendo. Eu espero que a de vocês esteja assim, sabe, com as roldanas girando loucamente, cheias de novas informações. Apliquem o ágil na vida de vocês, no trabalho, na vida pessoal, com as crianças, com os seus pais. Todo mundo tá em tempo de aprender. Todo mundo tá em tempo de aprender, entendeu? Eu nunca conheci isso aqui antes de pisar na Oasis. E hoje em dia, eu afirmo com vocês que se eu chegar num lugar que não mexe com ágil, não trabalha nessa forma, eu não sei se eu vou conseguir performar do jeito que eu performo aqui. Entendeu? Tá desenvolvendo as minhas características demais e eu acredito que vocês sentem a mesma coisa. Depois vocês me contem nos comentários que eu quero saber, a Isabela quer saber, todo mundo quer saber, tá? Quero. Um beijo, muito obrigada pela audiência de vocês e até a próxima. Até a próxima, tchau.